Marcos capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para Galiléia, foi batizado por João, no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Fecha sua Bíblia, fecha os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor fará por amor de nós, os que cremos no Teu nome, na Tua bondade, na Tua fidelidade. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado do mal, tem nos dado paz e prosperidade, tem nos dado o livramento necessário para que possamos estar vivos e com saúde suficiente para estarmos adorando o Teu nome. Agradecemos a Ti por todo o bem que o Senhor nos tem feito, pedindo perdão por todos os nossos pecados de palavras, pensamentos e atitudes e obras. Que o Senhor possa, pelo sangue do Senhor Jesus, nos purificar mais uma vez. Dando-nos, ó Pai, a oportunidade e a graça de prestar um culto agradável ao Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa receber aquilo que temos preparado para Ti. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor o fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e concorda, diga amém, Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele tem 3 coisas que você precisa prestar atenção aqui. Talvez eu fale só uma, mas eu vou começar hoje. E se eu não terminar hoje, eu termino no domingo que vem. A primeira coisa que nós vemos quando nós lemos esse texto é que Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Aqui não narra as tentações, mas diz que foi tentado. Mas lá no livro de Lucas e Mateus, narra as tentações. E nós sabemos que as tentações foram 3, diga comigo assim, 3 tentações. E as tentações que Jesus sofreu, mesmo que não está nesse texto, porque é algo muito repetitivo, muito comum, muito falado, a gente sabe que a primeira foi que ele deveria transformar, o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. A segunda foi que ele se lançasse do alto do templo e que Deus iria livrá-lo da morte. E a terceira foi: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos deste mundo. E eu quero que você se atente para a primeira tentação que Jesus sofreu. O diabo chegou para Jesus e disse a seguinte frase: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O diabo, ele levantou uma dúvida, ele levantou um questionamento, ele colocou em dúvida a questão do fato de Jesus ser o Filho de Deus. O diabo se levantou com astúcia, com ousadia, e a primeira coisa que ele quis fazer, quando ele quis desestabilizar Jesus, foi colocar em dúvida a identidade dele, de quem ele era filho, de onde ele tinha vindo, se ele era ou não alguém de Deus. E a Bíblia diz que nós sabemos, Jesus, ele venceu as tentações, ele venceu todas as tribulações, e ele foi vitorioso até a morte e morte de cruz. Mas o que eu quero que você preste atenção nessa noite é para o fato de que antes de Jesus ser tentado pelo diabo, se você prestar bem atenção, no versículo de número 11, diz que o Pai, Deus, ouviu-se uma voz do céu, aqui não fala que é Deus, mas nós sabemos que é Deus, liberou uma voz do céu que dizia assim de Jesus: tu és meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Perceba que 2 versículos antes de Jesus ser tentado, o Pai reafirmou a identidade dele. O Pai dele falou para ele o que ele era para ele, o que ele representava para ele, o quê? Um filho amado, em quem ele se comprazia, em quem ele tinha alegria, em quem ele se agradava. Então perceba que Deus, sabendo que Jesus iria ter a sua identidade provada, a sua fé testada, a sua filiação questionada, Deus fez questão de falar com ele antes que ele saísse para o deserto, antes que ele saísse para a tentação, antes que ele fosse colocado em contato com o diabo para ser tentado. Deus, ele fez questão de reafirmar
a identidade de Jesus, para que quando o diabo questionasse, dizendo se tu és o Filho de Deus, Jesus em momento nenhum deixasse que essa dúvida entrasse no coração dele. Porque não sei se você sabe, Jesus ele era tentado. Então, se não tinha chance nenhuma de cair, não tinha por que tentar. A Bíblia diz que ele foi tentado. Então, se ele foi tentado, é porque ele não venceu o pecado e as tentações na força como um Deus. Ele é um Deus, então ele vai vencer. Não, porque se é como um Deus, não tem mérito, não tem glória, não tem absolutamente nenhuma glória em vencer o pecado como Deus. Mas a glória de Jesus foi que ele venceu o pecado como um filho de Deus, que todos nós sabemos que isso é dado um direito para todos aqueles que o recebem. E aqui, você, pela fé, você já recebeu o Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, diga glória a Deus. Então, a esperança de Deus também para você é que o pecado vier ao seu encontro, você também vença. E não vença na sua humanidade, mas vença na dependência de Deus. Você vai ser um humano que vai vencer o pecado na dependência de Deus. E o pecado que Jesus primeiro venceu foi ele ser questionado acerca da identidade dele. E o mais interessante é que Deus não permitiu que ele fosse tentado sem antes reafirmar para ele que ele era filho de Deus, que ele era filho amado e que Deus se agradava da maneira que Jesus vivia. E então eu quero extrair desse trecho uma lição. A primeira lição para você nesse dia é que as pessoas com quem você convive, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, as pessoas que convivem com você, elas vão, quando elas saírem de perto de você, elas vão ouvir coisas que elas podem se sentir tentadas a duvidar do que você pensa sobre elas. Elas podem se sentir tentadas a duvidar ou acreditar de maneira errada no que você representa para elas, ou no que elas representam para você. Então, o exemplo que Deus te dá nessa noite é que você não deve perder a oportunidade de dizer para as pessoas o que ela representa para você. Porque quando alguém falar outra coisa, quando alguém colocar aquilo em dúvida, ela já vai ter ouvido da sua boca. Ela já vai ter ouvido você falando o que ela representa. Você já terá dito para ela o que ela representa na sua vida. Tem muitos pais que eles nunca dizem para os filhos que ama eles, nunca diz para eles uma palavra de afirmação, que confia nele, que ele é amado, que ele é aceito, que ele é alguém que tem um porto seguro. E quando ele sai de casa, o diabo, através das amizades, através, às vezes, dentro de casa, através da televisão, vai lançar dúvidas, vai lançar pensamentos que vão deixar a identidade dele questionada, a identidade dele colocada em xeque. Só que os pais que têm esse hábito de dizer para os filhos coisas boas, coisas que deixam eles conscientes de quem eles são em Deus, e para os pais, quando eles saem de casa e uma pessoa faz para eles uma proposta de drogas, uma proposta de prostituição, uma proposta de fazer algo que vai entristecer o coração dos pais, antes disso, ele já ouviu da boca dos pais uma palavra que vai produzir um confronto, vai ter um peso na balança ali para ele poder questionar o que o pai e a mãe dele falou e o que o colega dele falou. O que o pai e a mãe dele falou e o que o professor dele está falando. O que o pai e a mãe dele falou e o que as amizades que ele fez no mundo estão falando. E se com os pais ele não teve uma palavra boa, ele não teve uma experiência saudável, ele não teve uma experiência de alegria, de harmonia, de ouvir algo que produzisse fé, que produzisse conforto emocional, quando ele chegar no mundo, o traficante vai dizer para ele: eu confio em você. Não pode levar essa droga, eu confio em você. Não, toma aqui esse dinheiro, leva, eu confio em você. Ele vai gerar na pessoa a identidade que teria que ser gerada pelos pais, dizendo para os filhos que confia neles, que eles são amados, que eles são aceitos, que eles são pessoas dignas de confiança, que eles têm o amor dos pais incondicionais. Tem muitas pessoas que elas são casadas e elas nunca têm a atitude de dizer para o seu cônjuge, marido, esposa, o quanto eles são importantes para ele. Aí muitas vezes a pessoa vai para o trabalho, a pessoa sai para o dia a dia, e outra pessoa, às vezes enviada pelo diabo, diz para a pessoa o quanto ela é especial, o quanto ela é admirada, o quanto ela é bonita, o quanto ela é uma pessoa querida, e do cônjuge a pessoa não ouve. E o diabo, às vezes, ele pega essa semente e lança o questionamento, dizendo: você não ouviu isso do seu marido? Você não ouviu isso da sua esposa? Você não ouviu isso do seu namorado, da sua namorada? E o fulano de tal está dizendo. Então aquilo na mente da pessoa se torna uma questão a ser resolvida. Mas quando a pessoa já sai de casa sabendo que é amado, já sai de casa sabendo que é respeitado, já sai de casa sabendo que é valorizada, quando o diabo envia alguém para falar alguma palavra contrária, aquela pessoa, ela tem uma palavra para combater.
Quando o diabo disse, se tu és o filho de Deus, Jesus lembrou, não, eu acabei de ouvir que sou filho amado, então não tem essa conversa de se sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou amado, e na minha vida, Deus tem alegria. Então que você possa desejar, na sua vida, falar para as pessoas que Deus colocou na sua vida, que elas são importantes para você, que elas são amadas, que elas fazem parte da sua vida, e que se elas saírem, elas fazem falta. Que você reconhece a importância delas, que você reconhece a presença delas, que você reconhece a amizade delas, porque quando alguém trouxer uma palavra de contenda, uma palavra de acusação, uma palavra que vai deixar ela em dúvida se para você ela é importante ou não, ela já vai ter ouvido da sua boca, ela já vai ter ouvido dos seus lábios que você é amado, de que você reconhece ela, de que você é grato pela vida dela, de que você tem ela em autoestima no seu coração, e o diabo vai perder a batalha. Mas muitas vezes, infelizmente, as pessoas não ouvem dos pais que são amados, que são importantes, que são queridos, e quando elas vão para o mundo, os colegas, eles são os primeiros a dizer, não, conta comigo, não tem dinheiro, não, deixa que eu pago, não tem isso, não, eu passo lá e te levo, não tem, não, a pessoa, ela tem a natureza, o próprio inimigo faz o coração da pessoa tratar a pessoa do jeito que ela deveria ter sido tratada pelos pais, pelo cônjuge, pela pessoa, por quê? Porque o diabo sabe como ceifar o coração de uma pessoa. Todas as vezes na Bíblia a Bíblia diz que o diabo ceifou o coração de 1/3 dos anjos do céu. Então ele sabe como que é o jeito que ceifa uma pessoa. Como? Colocando em dúvida a identidade da pessoa. Colocando em dúvida o que a pessoa que está acima dela pensa sobre ela. Quando Adão e Eva estavam no jardim, o diabo veio e questionou o que Deus tinha falado. Mas ele foi falar com Eva. Se ele tivesse falado com Adão, Adão estava bem claro do que tinha sido dito. Mas como ele era esperto, ele foi em Eva e falou com ela, por quê? Porque ela não estava lá na hora que a ordem foi dada, mas quem tinha que ter ensinado para Eva era o Adão. Então toda vez que você não tem clareza da sua identidade, do que você tem que fazer, o diabo vai ter lugar. O diabo vai ter espaço para falar na sua vida, para falar na sua mente, para falar no coração. Nós precisamos, para finalizar esse ponto, nos colocar constantemente diante da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você se coloca diante da palavra de Deus, você vai ouvir o que Deus tem a dizer a seu respeito. O que Deus tem para dizer acerca da sua posição. O que Deus tem a dizer sobre o que Ele pensa de você. Então, sempre que você vem na igreja, nos cultos, sempre que você abre a palavra de Deus, você está expondo o seu coração para ouvir, para ler o que Deus diz a seu respeito. E aí Deus diz que você é amado, Deus diz que os anjos dele se acampam ao seu redor, o Deus diz que você é protegido. Aí quando você sai no mundo, quando você liga a televisão, está lá dizendo, está morrendo tanta gente. Mas você já leu na palavra de Deus que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e aqueles que o temem, e o livro. Então quando você liga a televisão e está dizendo lá que está morrendo um monte de gente, o pensamento do seu coração vai ser, não, está morrendo, mas eu vou ser livrado. Ah, as pessoas estão quebrando, mas eu vou ser protegido e vou ser provido por Deus. Ah, as pessoas estão tendo dificuldades, né? Muitos divórcios estão acontecendo. Não, mas o meu casamento vai permanecer. Por quê? Porque antes de você ouvir o que o diabo diz, você já terá lido o que Deus diz. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de ouvir o que Deus diz, e quando o diabo fala, elas estão prontas para ouvir. Se o pastor falar que Deus vai abençoar, ela pergunta, mas será? Será por que vai abençoar? O que eu fiz para merecer? Ela põe em dúvida. Mas na hora que diz no jornal que ela vai morrer, ela já começa a preparar o funeral, ela já começa a tomar as providências. Por quê? Porque quando diz que ela vai morrer, ela acredita. Mas quando diz que ela vai viver, ela não acredita. Quando diz que ela vai quebrar, ela já começa a se preocupar. Mas quando diz que Deus vai cuidar dela porque Ele cuida dos passarinhos, ela não acredita. Então que você possa, primeiramente na sua vida, ter o seu coração resolvido com esse propósito. Primeiro, você precisa saber quem você é para Deus, para que quando o diabo disser para você o que ele acha que você deveria ser, você possa ter em mente. O diabo vai dizer muitas vezes, você pode ser solteiro, divorciado, mas Deus já disse que abomina o divórcio. Então quando uma pessoa escuta isso, ela põe na balança e fala o que ela escolhe para a vida dela. Deus diz na palavra dele o que ele diz da sua vida sentimental. Aí quando você chega no mundo, o diabo vai dizer, não, a melhor coisa que você pode fazer, se você for homem, é ficar com quantas mulheres mais você puder. Isso é o que o diabo diz. Mas a palavra de Deus diz que o homem de Deus convém que seja marido de uma só mulher. Então quando a pessoa chega no mundo, chega de ouvir isso, que a melhor coisa é ficar com quantas pessoas melhor, ela já ouviu na igreja, ela já leu na casa dela, ela já leu a Bíblia dizendo que Deus, ele abomina o adultério, ele abomina a prostituição, ele abomina a vida sexual desregrada. Então você precisa ter isso.
Tem muitos filhos, muitas crianças, que elas estão ouvindo hoje, na mente delas, na escola, na televisão, em alguns lugares, que elas podem ser o que elas quiserem. E aquilo já vai entrando e já vai dando uma sugestão. E normalmente vai vir outras sugestões que são sugestões erradas. Mas quando ela cresce ouvindo dos pais, quando elas crescem sendo ministradas por Deus, quando elas crescem ouvindo a verdade, elas vão chegar numa idade e elas vão ter as duas coisas para comparar. E aquilo que for mais pesado, aquilo que tiver mais peso para ela, vai prevalecer. Então você precisa colocar o seu coração diante da palavra de Deus. Você precisa colocar a sua mente para ouvir o que Deus diz que vai fazer. Você precisa, pastor, mas estão dizendo aí que para ser salvo tem que fazer isso e um monte de aquilo. Deus disse, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então quando você já ouviu as duas, você tem as duas coisas para comparar. Tem muitas pessoas que estão ouvindo só uma coisa. Quando você ouve só uma coisa, aquilo vai entrar no seu coração e vai te deixar com dúvida, vai te deixar pensativo, vai te deixar com a sua fé abalada. Por isso é importante você sempre numa discussão, você ouvir os dois lados. Uma mulher chega falando, meu marido fez isso. Ok, você escuta ela, mas procura saber o que o homem vai dizer também. Por quê? Porque é sempre bom ouvir os dois lados. Então quando a gente acorda, geralmente você liga a televisão, você vai ouvir o que o diabo tem a dizer. Quando você conversa com as pessoas do mundo, elas vão dizer, o diabo vai falar na boca dela o que o diabo tem a dizer. Mas se você prestar atenção na palavra de Deus, você terá as duas palavras, você terá as duas pessoas falando e você vai poder comparar se você prefere o que o mundo diz ou o que o diabo diz. Se você prefere a palavra que vem do céu ou a palavra que vem do inferno. Se você prefere a palavra de vida eterna que sai da boca de Jesus, que diz que bem-aventurada coisa é melhor dar do que receber, ou se você vai achar que quanto melhor mais você receber, quanto mais abençoado você for ganhando coisas, é melhor. Tem pessoas que acreditam nisso. Não, quanto mais eu ganhar, melhor eu estou. Mas Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Quando a pessoa vive nesse pensamento, quanto mais eu receber, melhor, ela vive como um mendigo espiritual. Ela está sempre pedindo a alguém algo. O dinheiro é sempre ela que está recebendo. Ela está sempre pedindo ajuda. Ela está sempre pedindo cesta básica. Ela está sempre pedindo um emprego. Ela está sempre sendo quem precisa da oração. Ela está sempre sendo aquele que pede o socorro. E não tem problema pedir, porque se você passar um tempo difícil, você precisa ter a humildade de pedir. Mas quando você acha que isso que é a vantagem, você receber a ajuda, você fica sempre naquela mentalidade. Agora, quando você entende o que Jesus disse, de que melhor coisa é dar do que receber, você vai avançando, você vai prosperando, você vai evoluindo, e chega um ponto onde, em vez de pedir a cesta básica, você é aquele que vai dar a cesta básica. E, ao invés de ser aquele que vai pedir a oração, você vai ser aquela pessoa que, quando alguém precisar, você vai fazer a oração. Você vai ser aquela pessoa que, ao invés de ficar entregando os currículos para arrumar um emprego, se você abraçar esse entendimento, ao longo dos anos, você pode se tornar aquela pessoa que Deus vai usar para dar emprego para outras pessoas. Tudo tem a ver com a imagem que você tem de você. E o diabo vai tentar imprimir uma imagem. Deus está tentando imprimir outra imagem, que você possa aplicar o seu coração para ouvir o que Deus está dizendo a seu respeito. Que te chamou para ser cabeça e não cauda. Que te chamou para ser, se tiver alguém que ser prejudicado numa situação, que seja você, mas não seja aquele que prejudica, não seja aquele que passa a perna, não seja aquele que desonra alguém, não seja aquele que ofende, porque é melhor ser ofendido do que ofender. É melhor ser desonrado do que desonrar. Porque a pessoa que te desonrou, a pessoa que te ofendeu, ela plantou e vai colher. Mas quando você escolhe ouvir a voz de Deus, que mais bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Os ensinamentos de Jesus começam com 9 ensinamentos de bem-aventuranças. Eu não sei se vou lembrar todos aqui, mas o primeiro deles é que bem-aventurados é os pobres, os humildes em espírito. Então a humildade é melhor que a soberba. O segundo deles, se eu não me engano, é aquela pessoa que tem a capacidade de lamentar pelo mal, tanto pelo que ela faz, como que aquele que acontece no mundo. A Bíblia diz, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Chorar ali está falando de uma pessoa que fica chorando à toa, está falando de uma pessoa que quando o mal acontece, ela lamenta. Quando ela erra, ela se lamenta. Quando ela tem um pecado que ela não venceu, ela lamenta. Ela não suporta o mal tranquilamente. Ela vê o mal e ela chora. Ela vê a injustiça, ela lamenta, ela fica triste. Quando ela erra, ela pede a Deus perdão e pede a Deus graça para mudar. A terceira coisa que diz, se eu não me engano, é que os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é os mansos? É aquela pessoa que não é reativa. É aquela pessoa que não se vinga. É aquela pessoa que não paga o mal com o mal. É aquela pessoa que aceita e prefere ser ofendida do que ofender. Depois diz os que têm sede de justiça. Depois diz os que são pacificadores.
depois diz os puros de coração, depois, se eu não me engano, diz os misericordiosos. Todas essas coisas são o que Jesus diz que ele espera de você, que é esse ensinamento, que é a atitude de alguém bem-aventurado. Então, se você quer ser bem-aventurado, escute o que Jesus está dizendo, escute o que Deus está dizendo, e não dê ouvidos ao que o diabo está dizendo. De que bem-aventurado é quem pega mais mulher, de que quem bem-aventurado é a pessoa que passa a perna e sai no lucro na negociação. Não. Bem-aventurado é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. O diabo vai tentar você, vai nos tentar a acreditar em mentiras, mas Jesus disse que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, se você crê no Senhor Jesus, escolha dar ouvido às palavras dele. Você faz isso vindo na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, e na pregação de Jesus vai estar a verdade, vai estar o que Deus diz a seu respeito, de que você é amado, de que se você vier a Ele, de maneira nenhuma lançará fora. O que o diabo faz? Você erra, ele faz, Deus te lançou fora, Deus já era, você perdeu a salvação, você deixou de ser filho de Deus. É isso que o diabo fala, quando você peca, quando você erra, quando você cai, isso que o diabo fala. Mas o que é que Deus disse ao seu respeito nesse sentido? O que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ainda que seja disciplinado, ainda que seja tremendamente açoitado, o Senhor Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, vão a Ele e jamais recebem a vida eterna e jamais perecerão. Uma pessoa que ouviu só o diabo, ela vai entrar em depressão. Por que tem crente que entra em depressão? Porque ele acredita que ele perdeu a salvação, ele acredita que ele perdeu a vida eterna, ele acredita que ele perdeu a proteção de Deus, porque afinal ele errou, mas Deus está lá de braços abertos dizendo: ainda até a final dos tempos, jamais te abandonarei. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, quando ela ouve os dois, aí ela pode comparar quem que ela vai acreditar. Então, que nós possamos sair daqui hoje acreditando no que Deus diz ao nosso respeito, sobre a nossa saúde, sobre a nossa salvação, sobre a nossa provisão, porque Deus é quem dá a última palavra na minha e na sua vida. Então, nós vamos orar agora. Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richel, e você acabou de assistir mais um culto aqui do Ministério de Restauração Rei Jesus. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e te convidar a se inscrever nesse canal, a curtir e compartilhar esse vídeo. Se você desejar receber todos os nossos vídeos direto no seu WhatsApp, que você possa entrar em contato conosco pelo número de WhatsApp que vai estar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que você também pode usar esse número de WhatsApp se você desejar abençoar financeiramente esse ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.